Por que é importante você avaliar os temporais? Simplesmente, o osso temporal é um dos ossos mais importantes da articulação temporomandibular. Não só por compor diretamente a articulação temporomandibular, como também por suas relações neurofisiológicas com funções importantíssimas. Por ele passam, no mínimo, pelo temporal, passam 5 nervos cranianos importantíssimos que conectam com a disfunção de ATM, que relaciona com o sistema estomatognático, tá? E dessa forma, o temporal é extremamente importante entre os nervos, nervo trigêmeo, nervo facial, nervo vestíbulo coclear. Nós temos também nervo acessório lá atrás, junto da articulação temporo-occipital, nervo vago, nervo glossofaríngeo. Todos esses 6 nervos têm relação direta com alterações no temporal. Por isso que é importante você aprender o temporal. É importante você construir uma perspectiva clínica associada com a visão profunda do temporal, associada com aquilo que o temporal faz ou aquilo que ele pode deixar de fazer e aí gerar uma lesão, gerar uma disfunção importante dos nossos pacientes, fazendo com que esses pacientes vivam com mais dores, vivam com mais comprometimentos, tá? E partindo desse princípio, é extremamente essencial você saber exatamente cada parte, tudo que o temporal precisa para você funcionar bem, para a articulação temporomandibular ficar bem. E não saber essa anatomia faz com que você cometa erros importantes. Não saber o que o temporal conecta, o que o temporal representa dentro da funcionalidade do sistema estomatognático, faz você escolher uma estratégia terapêutica totalmente equivocada. O temporal, pela sua relação não só anatômica, repito, mas pelas suas relações neurofisiológicas, ele deve ser carinhosamente entendido para que você faça a integração de órgãos e sistemas. E a partir dessa integração entre órgãos e sistemas, você consiga relacionar a disfunção que apresenta o seu paciente. E a partir disso, você conseguir determinar qual é o ponto-chave que deve ser trabalhado, qual é o ponto-chave que você deve atacar para deixar o seu paciente rapidamente sem dor, rapidamente sem comprometimento, rapidamente equilibrado, tá? Rapidamente equilibrado. E aí, esses erros são extremamente importantes. E existem 3 erros básicos. 3 erros básicos dentro da avaliação e da utilização do osso temporal durante técnicas, durante diagnóstico, durante tratamento do paciente com disfunção de ATM. A primeira coisa é não considerar as capacidades de movimentação, seja adaptativa ou seja fisiológica, que existe com o osso temporal. Ah, Randy, você está dizendo que o osso temporal move? Sim, move. Seja do ponto de vista adaptativo, por tensões, para o jogo de tensão, ou seja, do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, o temporal ele se movimenta em uma dinâmica de dilatação e de retração. De dilatação e de retração. E do ponto de vista funcional, ele se movimenta ou em rotação posterior, vamos chamar assim, ou em rotação anterior. E quem está nesse comando, nesse equilíbrio? A gente tem, igual um volante de carro, a gente tem de um lado puxando para baixo em
rotação anterior, vamos chamar dessa forma, tá? Para você entender. Em rotação anterior, o masseter, a tensão no masseter no ramo zigomático do osso temporal. E essa tensão trazendo o temporal em rotação. Ou em rotação posterior, chamando dessa forma para ficar claro. Nós temos quem? O ECOM, esternocleidomastoideo, este músculo relacionado tanto com o torcicolo. E a partir daí, o tônus do torcicolo vai trazer o processo mastoide do osso temporal e rotacionar. Caraca! E é a partir desse posicionamento, desse jogo de movimento que você precisa pensar, olhar. Nossa, nessa perspectiva funcional, para onde está indo a cavidade glenoide que vai receber o disco e o côndilo da articulação temporomandibular? Nossa, se esse lado está rodando mais para frente e o outro lado está rodando para trás, como vai ficar o jogo biomecânico dessa mandíbula no abrir e fechar a boca? Tudo isso precisa estar claro se você quiser ter o seu paciente sem dor já no primeiro atendimento. Você precisa entender que o temporal ele possui um eixo aqui. E esse eixo tem uma tendência de rotação anterior ou rotação posterior. E essa dinâmica de rotação, aliás, qualquer dinâmica rotacional depende de forças musculares. E aqui eu tenho uma força muscular que vem com o vetor de força para baixo, onde o ramo zigomático do osso temporal é tracionado para baixo. Dessa forma, eu tenho uma tendência de rotação anterior. Dessa forma, a cavidade glenoide vai para trás. Dessa forma, o meu côndilo é tracionado para trás. Ou o meu côndilo ele é afastado da cavidade glenoide. A depender do jogo miofacial que esteja gerando resistência ou tração na mandíbula. O inverso também é verdadeiro, porque eu tenho aqui o esternocleidomastoide, eu partindo do mastoide. A tensão nesse vetor vai fazer uma rotação nesse nível. A rotação nessa perspectiva joga a cavidade glenoide do osso temporal para a frente, aumentando a compressão, ajusta a posição entre o disco e entre o côndilo da mandíbula. Aí sim fica tensionado. Por isso que rotações nesse nível gera pressão no ouvido, tensão no ouvido. E daí, você não avaliar o osso temporal na sua intimidade é um dos grandes erros e insucessos de tratamento do paciente. Caraca!